gente, tudo bem? Eu sou a Amanda aqui do AJ. Já peço pra você deixar o like, né? Porque o like já ajuda aqui no canal. E eu vou fazer meio que um resuminho de uma live que eu fiz duas lives que eu fiz essa semana, ou foi semana passada, não sei, da semana passada pra cá, que eu fiz, e eu queria mostrar pra vocês, né, que eu desenhei a nossa maravilhosa vampira, ou vulga Rogue, né, mas a gente conhece ela como vampira, mas a vampira sem essa porcaria que estão fazendo agora com ela, né. Porque... Que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Porra, é? Que desgraça! Misericórdia! Porque, pra quem não sabe, a estética de um super, a estética de uma pessoa que não seja humano, deixa eu afastar aqui, pelo menos na década de 90, são corpos que são um pouco maiores, não, bem maiores. O Hulk, ele tem 15 cabeças. E como eu tô estudando, né, atualmente, e como eu tô estudando um pouquinho de proporção, né, gente, meu cabelo tá terrível! Caramba! Como eu tô estudando proporções de corpos, né, acaba que eu meio que tô estudando essa parte de super-herói e tudo mais. Eles são maiores do que nós humanos, né? Nós humanos temos um tamanho padrão, se não me engano são 7 cabeças e meia, no máximo 8. E os super-heróis, eles já passam disso, 8,5, 9, 10 cabeças, como eu falei, né? O Hulk 15 cabeças ou mais, vai depender do monstro que você quer criar ou do personagem heróico que você quer criar. Isso já é de conhecimento muito, muito, muito antigo, né? Eu tô vendo um curso aí, e no curso o cara preza bastante, né, por esse tamanho de corpos. E a musculatura também é muito mais avantajada, então meio que não faz sentido um corpo de super-herói ser reduzido, né? Até nos desenhos que a gente observa, tem uns desenhos que são um pouco mais estilizados e tudo mais. Os corpos deles são diferentes dos seres humanos que estão ali ao redor, né? Eles são bem maiores. E, tipo, tem muita anatomia também envolvida no meio e tal. Por mais que seja simplificada, ainda tá ali no meio. E eu quis retratar, né, uma vampira. Não ficou tão legal como eu esperava, mas eu quis retratar uma vampira tanto no digital como no papel, né? Eu começo desenhando no papel e passo pro digital. Acabou que eu fiz essas lives, eu vou mostrar aí pra vocês como é que foi feito esse negócio. Esse desenho foi até um pouco difícil de fazer, eu tava com a ideia na cabeça, acabou que eu fui pra outra. Precisei sim ver algumas referências visuais, porque eu não tenho como tirar tudo de cabeça ainda, mas em comparação ao primeiro desenho, que eu não conseguia fazer nada, esse ficou muito legal, porque o primeiro desenho eu fiz copiando outro artista, né? Eu queria copiar a arte de outro artista. Acabou que eu não conseguia colocar no papel a essência, né? Construir um corpo no papel usando várias referências e montando várias referências diferentes. E acabou que esse desenho me mostrou que eu tô realmente evoluindo na arte. Ou regredindo, mas acho que eu tô evoluindo, porque eu tô conseguindo fazer agora. E tanto o estudo de anatomia como estudos de proporção também, tá? Porque nem tudo é anatomia. Tem gente que adora começar, né, o desenho, adora começar a aprender desenho por anatomia. E é um erro ridículo. É muito ruim você começar por isso, porque você vai se frustrar muito e você não vai ter uma visão melhor, né, do teu desenho, das proporções que você pode colocar nele. Eu recomendo sempre você estudar primeiro proporção, estudar formas geométricas, depois você parte para anatomia, porque é um assunto bem mais complexo, mais complicado. Ainda hoje eu não domino anatomia, eu preciso ter as referências aqui próximas a mim. E por mais que você estude pra caramba, você não vai fugir das referências, até porque quando você vai construir algum desenho, então você vai pegar algo do zero, você precisa ter meio que um portfólio montado ali de referências para você ter uma noção do que você quer passar para o papel. Porque nem tudo você consegue imaginar na cara ali, né? Então acaba que você precisa de outros artistas, de outros desenhos para poder passar o que você quer pro papel ou pro computador e tal.
Aí eu utilizei uma técnica bem legal que eu gosto de fazer, né, com o tablet, já que eu não tenho mesa de luz. Eu pego o desenho e passo para uma folha de papel vegetal. Eu tiro a foto do desenho, coloco no sketchbook, uso um aplicativo para travar, né, a tela do computador, ou no caso do tablet, para poder passar para o papel, para não precisar ficar copiando tudo de novo, porque a gente é triste você copiar tudo de novo, é chato pra caramba. Aí eu passei pro papel vegetal para poder passar para a folha que eu iria finalizar a arte. Só que aí na finalização eu caguei um pouco, né? Porque já tava com o quê? Já tava com mais de 2 horas de live, aí acaba que no final eu não dou tanto de mim, né? Que isso é erradíssimo, tá? No caso, você faz o esboço no dia, termina no outro dia, ou então dá um tempo ali de pausa para você conseguir fazer algo legal. Eu acabei errando no rosto dela, ficou muito fino e tudo mais, mas enfim, consegui fazer esse desenho. Pelo menos tá aí. Eu, não contente, quis passar esse desenho para o digital para tentar fazer uma artezinha bonitinha. Ficou uma bosta no começo, ficou. Acabou que eu nem gravei o processo inteiro, né? O processo de finalização, as outras partes, eu acabei não fazendo, porque eu não estava gostando do desenho. Eu pensei que ia ser mais um do que eu iria deixar de lado, né? Eu tenho várias artes digitais, mas eu acabo fazendo e deixando de lado por falta de conhecimento de finalização, de algumas coisinhas assim que me deixam um pouco irritada na arte digital. Eu creio mais que a falta de domínio da técnica. Mas um dia eu conseguirei dominar esse negócio também, porque é um pouco mais difícil mesmo, e eu preciso estudar. E como eu quero estudar muitas coisas, acaba que eu não foco em uma só. Aí fica um pouco mais misturado esse desenvolvimento, né, de artes. E sim, eu passei quase 2 horas no rosto. Não, foi 1 hora? Eu não sei, acho que foi 1h30 só no rosto. Mas ainda não ficou legal, porque eu não sei de dizer o porquê. Mas depois eu ajeitei esse rosto inteiro e ficou uma coisa totalmente diferente. Eu não estava acertando a boca, né? Porque eu não estudei tanto boca nem olhos, então eu preciso estudar mais, arredondar mais os olhos, pegar um estilo melhor para eu conseguir refinar essa minha arte digital. Que eu sinto que ainda falta muita coisa ainda para chegar no que eu quero. Queria fazer cursos, né? Mas enfim, o dinheiro ainda não permite. Mas com fé em Deus, daqui no final do ano eu estarei fazendo alguns cursos para poder melhorar e trazer mais coisas para vocês também nessa parte de arte digital no Photoshop. Tem gente que recomenda, ainda faz em outro aplicativo, não sei o que. Gente, eu quero Photoshop. Eu quero muito dominar o Photoshop, eu quero aprender a desenhar direito nesse negócio e vai dar certo. Aí acabou que eu fiz o restante, né, do desenho. Assim, pra mim, que eu até falei na live, o mais importante do desenho é o rosto. O restante você joga alguma coisa em cima. Mas pra mim, se o rosto não tiver legal, o desenho fica todo cagado. Então, meio que eu tento muito fazer um rosto bacaninha, mas às vezes não dá certo. E acabou que eu mudei totalmente o rosto dela depois. Tentei fazer uma arte um pouco mais conceitual. Eu nem sei mais o que eu tava fazendo aí. Mas joguei alguns filtros em cima, algumas coisas. E depois eu fechei nisso daí. Peço desculpas pelo cabelo, né? Porque eu não sei fazer cabelo ainda direito. Mas ficou legalzinho. Minha vampira não woke. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do desenho, né? Não ficou tão bonito assim, né? Ficou meio esquisita a moça dela, a boca dela eu fiz ela com... Tá meio parecido com a Pablo, mas deixa quieto. Ignora. Ignora, enfim. Depois eu ajeito isso daqui, né? Tentei fazer no digital, mas como no digital ainda não tenho toda aquela desenvoltura ainda, né? Gente, eu não tenho curso de digital. O curso digital que eu tenho... Não, então, eu tenho um curso de pintura digital. Mas requer tempo, requer
É toda uma dedicação que eu acabo dividindo meu tempo com desenho na mão, desenho digital. E com fé em Deus, um dia vai sair bem legal. Daqui a um ano eu quero fazer de novo esse desenho. E pra quem não sabe, eu já tinha feito esse desenho aqui, ficou muito, muito maneirinho. Mas aqui eu tava seguindo uma referência. Eu vou botar o nome do artista aqui na tela porque eu não lembro o nome dele. Mas eu fiz, enfim, eu fiz esse desenho aqui em 3 lives. O outro desenho que eu fiz em 2 lives e pouquinho, porque eu acabei trabalhando por fora, mas foi praticamente 2 lives que eu fiz o outro desenho. Então, a diferença de desenho mesmo, de produção de desenho, tá bem melhor agora. Bem melhor mesmo. Isso aqui eu nem botei data, vou botar data nessa égua. Mas foi no ano passado, porque tem live disso daqui. E assim, um desenho copiado, né? Porque cópia é cópia. E esse daqui já é um desenho feito de cabeça. De cabeça, assim, entre aspas, né? Que a gente tem aquela... Obviamente, a gente não vai tirar isso aqui do Boga, né? Mas a gente vê... A gente se inspira em várias referências, junta e transforma em um desenho. Que foi o que eu fiz aqui. Peguei várias referências, juntei e transformei num desenho. Esse daqui não foi? Pode ter ficado bonito? Pode ter ficado bonito. Mas não é meu! Esse daqui é meu! E por isso que eu tô feliz. É isso. Muito obrigada, gente, por ter assistido esse vídeo. Espero vocês no próximo. Um cheiro no sovaco e até a próxima. Bye. Vai um desabafo mesmo, que eu gostei do desenho. Por mais que tenha ficado meio esquisito. Pois é, como vocês viram aí, né? Tipo, ele ficou meio esquisito, mas... eu gostei, cara. Tipo, pra primeira vez que eu desenho mesmo, assim... Porque, assim, ultimamente eu tô fazendo muito isso. Aí acaba que fica muito legal. Eu gosto pra caramba. Tô evoluindo no desenho. Ah!